transformar uma coisa em outra. Então eu acho que a gente vive um grande momento de grandes transformações, onde a gente vê grandes negócios e grandes indústrias se transformando em outras coisas, consumidores se transformando em outras coisas. Eu acho que, diferente um pouco de uma teoria de que o mundo vai acabar, eu não vejo muito por esse lado. Eu acho que a gente vai se transformar. Eu acho que a gente vai começar a conviver com o mundo de uma forma diferente do que a gente convive há um tempo atrás. Isso já vem acontecendo, a gente já vem mudando. Algumas coisas são super sutis e são, de certa forma, um pouco mais espaçadas, o que faz a gente não ter grande percepção sobre isso. Mas, como eu acabo trabalhando muito forte com tecnologia e muito dentro dessa área de inovação, dessa área de coisas novas, de produtos novos, de uma cultura nova, eu acabo enxergando isso com uns olhos um pouco mais abertos para isso. Então, basicamente, a gente conhece toda a história de Revolução Industrial, e o que a gente está vivendo hoje é, de certa forma, parte de uma Revolução Industrial, mas não de uma forma abrupta como a gente estuda do passado. Assim, a gente entende que a Revolução Industrial foi vapor, depois tecnologia, poder computacional, ou seja, a gente tem grandes marcos na primeira, segunda e terceira Revolução Industrial. A gente entende isso hoje, estuda isso hoje como um marco, só que hoje a gente vive uma Revolução Industrial de forma mais velada, porque a gente está vivendo ela, não estudando ela. Eu acho que algumas gerações para frente vão estudar esta Revolução Industrial como sendo um marco, mas a gente não percebe isso de certa forma. Então, como eu consigo explicar um pouco isso e qual a minha percepção sobre essa Revolução Industrial que a gente vem vivendo? Basicamente, ela é a mesma coisa do que aconteceu no passado. Ela tem muita relação com o passado. E a gente vai entender isso fazendo um pouco de uma reflexão e voltando um pouquinho para trás e entendendo tudo o que vem acontecendo em tecnologia de um tempo para cá. Na década de 60, a grande revolução foi uma coisa que chamava mainframes. Não sei se todo mundo conhece, todo mundo é familiarizado com isso, mas eram grandes computadores de porte muito grande, que usavam tecnologias de hardware para o momento, que eram grandes, e eles ocupavam muito espaço. E eram muito caros, e, obviamente, isso estava dentro de grandes corporações. Então, a gente tinha grandes empresas que tinham poder computacional através dos mainframes, e elas conseguiam processar dados. Isso foi um grande marco na década de 60, que veio se multiplicando para cá. Aí, o que aconteceu, na verdade? Como teve um investimento, não sei se todo mundo tem familiaridade com tecnologia, mas quando você investe muito em tecnologia de hardware, quando você coloca muito dinheiro, isso, com o tempo, vem se diluindo. Todo o trabalho de pesquisa ele é cobrado, de certa forma, no começo das vendas daquele produto que foi criado. Depois que aquele valor de pesquisa vem sendo pago ao longo desse tempo, esse valor vem diminuindo. Por isso que a gente fala assim, mas antigamente uma coisa era super cara e hoje é barata. Porque a tecnologia já se pagou, a pesquisa já se pagou e ele virou um commodity, ele virou simplesmente uma matéria. Algo que é menos valorado do que foi valorado no começo. Uma invenção, uma criação, ela tem valor maior no início e depois ela vai perdendo valor. Não que ela vai perdendo valor para a gente, ela vai perdendo valor de mercado para a gente adquirir. E na década de 80 aconteceu a mesma coisa. Na década de 60, mainframes, toda a pesquisa para fazer mainframes, ela foi investida ali, isso custava caro para caramba. E, ao longo dessas 2 décadas, isso veio se popularizando e barateando. Ou seja, na década de 80, componente eletrônico era barato, em relação à década de 60. E as pessoas, como nós, podíamos comprar componentes eletrônicos que até então eram coisas de grandes corporações e montar o nosso próprio hardware. E aí, acho que todo mundo conhece algumas histórias, mas nessa década de 80, finalzinho de 70, 80, alguns grupos se juntavam e, com esses componentes eletrônicos, eles montavam novos devices. A gente conhece isso hoje como Apple, a gente conhece isso hoje como Microsoft. Esses caras tinham grupos, eram clubes, que eles se juntavam para mostrar as invenções deles.
né? Hoje a gente tem um pouco, depois a gente vai falar disso, mas a gente tem um pouco mais popular com a Maker Faire em si, ela é um pouco disso, é esse clube onde inventores vão mostrar o que inventaram. Na década de 80, era isso que acontecia, e nessa época surgiram empresas como Microsoft, como Apple, entre N outras empresas que a gente conhece hoje, que são, de fato, as grandes empresas que revolucionaram o mercado. Em 2000, esses computadores já estavam instalados. Todo mundo tinha um computador, entre aspas, todo mundo tinha já um computador em casa, nos anos 2000, mas eles ainda não eram conectados entre si. Então, o que aconteceu? Em 2000, a gente teve o grande boom da internet, que foi, de certa forma, a conectividade entre esses caras todos. Até então, personal computer era uma coisa minha, e eu não falava com mais ninguém, eu usava na minha casa. Eu, de certa forma, não sou muito velho, mas eu lembro de ter um computador que eu não tinha acesso a nada. Eu tinha só o computador, a minha brincadeira era brincar com o que estava lá dentro. Hoje é meio inconcebível para a gente. Hoje a gente não entende muito bem o que é isso. Ah, eu estou limitado só aquilo. Nada mais é limitado só aquilo hoje. Mas existe uma época que aquilo foi limitado. E aí começou, esse carinha aqui revolucionou o mercado, isso aqui chama modem. Né? O modem foi a grande revolução dessa história toda, porque o modem foi um acessório para o computador capaz de fazer esses computadores, que até então eram personal computers, se ligarem em rede. E aí isso fez com que BBS, internet fosse possível. Né? Então, assim, hoje a gente não usa mais conexão de escada, quase ninguém usa conexão de escada, não usa mais um modem, mas no fim da história a gente usa um cable modem, a gente usa outros modems em outros lugares que para a gente é transparente. Então, a gente acessa a internet via cabo, via rádio, via satélite, via outras coisas, mas a gente está todo mundo conectado, ou seja, mainframe, década de 60, popularização de tecnologia, essa tecnologia virou personal computer, esse personal computer começou a ganhar o mundo, todo mundo em casa usando o computador ou trabalhando usando o computador, e aí, em 2000, o grande boom, internet para todo mundo. E aí, em 2010, a gente teve uma grande revolução que esse computador, que era grande, que estava conectado entre todo mundo, ele ficou pequeno. Por quê? Porque a tecnologia, de novo, se barateou, do grande foi parar para o pequeno, ou seja, isso é cíclico. Então, a gente teve devices menores. Quando um celular, um smartphone, um celular, basicamente, ele foi lançado no mercado, ele era muito caro. Ele foi se barateando, hoje a gente tem smartphones, aí todo mundo hoje tem um smartphone. Não é mais um luxo. Não sei se todo mundo lembra, isso não é muito velho, mas tinha uma época que todo mundo tinha telefone celular, mas poucos tinham smartphone. Hoje a gente quase não usa mais um laptop. Hoje a gente não precisa mais usar. Hoje todo mundo anda com o celular no bolso, ele tem poder computacional para fazer o que a gente quiser. A gente às vezes não percebe isso, porque ele vem vindo em pílulas pequenas para a gente, não é uma grande quebra de barreira. Então a gente não percebe, a gente simplesmente vai usando, vai se adaptando à tecnologia existente e vai usando. Só que hoje o poder computacional de um celular ele é muito maior do que um personal computer da década de 80 e ele é muito maior do que um mainframe, porque a tecnologia se barateou. Ou seja, essa história do passado, ela, de certa forma, a gente consegue entender essa revolução toda e a gente consegue entender onde a gente está chegando hoje, porque isso se repete. Então, eu entendo que a gente vive uma próxima revolução industrial que vai fazer com que a nossa, de certa forma, a humanidade se relacione com o nosso planeta de uma forma diferente. E isso é, de certa forma, uma repetição do que aconteceu de 60 para cá. Simples assim, não é uma coisa não um super paradigma, é uma coisa que, se a gente olhar com esse olhar mais crítico, a gente vai entender de fato e a gente vai conseguir entender, inclusive, o que vai vir para frente. Só que agora as regras mudaram um pouco, porque a gente aprendeu mais, a gente tem outras ferramentas e a gente vai, de certa forma, fazer a mesma coisa que foi feita no passado, só que de uma forma diferente. A gente vai se transformar em outra coisa. E é isso que, de certa forma, eu estudo, eu entendo, eu pratico. Essa nova forma de abordar a tecnologia daqui para frente. Então,
o que é valioso hoje para todo mundo? Conhecimento. Então, assim, tem 3 grandes pilares. O primeiro grande pilar dessa nova revolução industrial é o conhecimento. E qual a diferença do conhecimento? Eu estava contando para um pessoal aqui. No passado, quando eu comecei a trabalhar com eletrônica, comecei a brincar com eletrônica, a gente comprava na banca uma revista. Essa revista vinha com alguns ensinamentos sobre hardware, sobre montar um circuito. Você comprava na banca, montava esse circuito em casa, e aí não funcionava. E aí você falava, pô, mas não está funcionando, mas aí você desmontava, montava de novo, não funcionava. Aí você largava. Aí no mês seguinte, saiu uma outra edição da revista e vinha uma errata. Então, ou seja, não é que você estava fazendo errado, é que aquilo estava errado. Só que você demorava um mês para entender que aquilo estava errado. Então, hoje a gente não tem mais isso. Hoje é tudo imediato. Se eu compro alguma coisa e não funciona, alguém descobre como resolver e publica, e você já sabe como resolver, aquilo está resolvido. Então, a gente tem esse conhecimento. Hoje a gente tem YouTube, hoje a gente tem internet. Hoje a gente não precisa mais. Por que falam que as crianças de hoje, as crianças que têm aí 10, 12 anos, eu tenho 2 filhos, um de 10, um de 12, eles sabem muito mais coisa do que eu sabia na idade deles. Por quê? Porque eles têm acesso à informação, eles têm acesso a conhecimento. E isso é, para a gente, às vezes, teve uma época que a gente batalhava, que a gente brigava, porque a gente era bombardeado por muita informação. A gente continua sendo, só que cada vez mais a gente vai filtrar isso, e a gente vai começar a coletar isso. Então, é importante que todo mundo hoje entenda que a gente tem facilidade para conhecimento e a gente aproveite essa facilidade de conhecimento. Então, hoje a gente de certa forma, a gente tem vontade de conhecer algum assunto, a gente não precisa fazer uma faculdade disso, a gente não precisa se embrenhar nisso profundamente. A gente pode, de uma forma superficial, obviamente, entender de um assunto pesquisando na internet, vendo um vídeo de como faz. A gente usa muito isso. Isso é uma forma da gente se capacitar para esse novo mundo, conhecimento. O segundo pilar, que eu acho fundamental, são ferramentas. Agora, a gente tem ferramenta para trabalhar. A gente consegue ter acesso a ferramentas que antes não eram possíveis para a gente. Por exemplo, impressora 3D. Todo mundo ouviu falar de impressora 3D. É um projeto da década de 80, não é atual. Só que antes estava só dentro de grandes indústrias, porque era muito caro uma impressão 3D, fazer uma impressora 3D. Aí ela foi se barateando, porque a tecnologia se barateou, que nem lá em 60, que nem em 80, foi se barateando. Hoje todo mundo, de certa forma, pode ter uma impressora 3D, ou pode ter acesso a uma impressora 3D, ou pode fabricar alguma coisa com plástico. Então, assim, hoje existe isso. Isso é ferramenta. Uma corte laser, que é uma outra ferramenta de fabricação digital. Até então era uma coisa só de grandes indústrias. Hoje, qualquer Fab Lab tem uma corte laser, uma CNC. São ferramentas que, de certa forma, eram da indústria, se baratearam e hoje estão na nossa mão. Ou seja, a ferramenta é a outra chave para a gente conseguir fazer isso acontecer. E a principal dela, que é a terceira, é colaboração. Se alguma pessoa não teve o problema e não compartilhou esse conteúdo na internet, eu não tenho como aprender. Ou seja, colaboração é o instrumento do conhecimento. Então, hoje em dia, a gente tem facilidade para compartilhar. Muitas vezes a gente compartilha coisas sem saber que a gente está compartilhando. A gente tira uma foto, a gente posta um vídeo. Isso pode ser uma referência para muita gente. E isso é o conhecimento. Ou seja, aqui fecha o ciclo. Então, a gente tem conhecimento, ferramenta, colaboração. Colaboração gera conhecimento e assim vai. Ou seja, essas 3 coisas são o que fazem essa geração ser o que é, né? Essa geração nova. E aí tem algumas coisas que são emblemáticas dessa nova geração. O movimento maker, que é a primeira expressão dessa nova revolução industrial, é algo que juntou tudo isso e fez com que isso fosse possível e mostra para a gente hoje, olha, é possível você fabricar suas coisas, criar novos produtos, criar novas coisas, através de uma cultura de um movimento maker, que é um pouco do que a Maker Faire celebra a partir desse final de semana, que vai celebrar aqui no Brasil, mas que isso, a Maker Faire, se eu não me engano, ela já tem 12 anos, essa feira. E isso é uma vertente muito importante, que mostra para a gente o que é possível, o que a gente é capaz de fazer. E um exemplo disso muito clássico é esse menino que chama Palmer. Esse menino de 17 anos, comprou um celular, desmontou o celular e, com isso, ele criou um óculos de realidade virtual.
ele chamou isso de Oculus Rift, ele colocou no Kickstarter, ele conseguiu 2,4 milhões de dólares por esse projeto, que era muito mais do que ele precisava para fundar o projeto, e depois ele vendeu para o Facebook por 3 bilhões. Menino de 17 anos, com acesso à ferramenta, acesso a conhecimento e com vontade de compartilhar coisa. Hoje esse menino é uma referência para mostrar que é possível você, sim, ter conhecimento e conseguir criar um produto novo e quebrar o mercado e mudar o mercado através do seu produto. O IoT, que já é uma realidade, que basicamente é formado por 3 coisinhas, que basicamente é uma CPU. O que é um IoT em si? É uma CPU, um sensor e conectividade. Então, de novo, alguém cria o computador, alguém pluga algumas tecnologias nesse computador e coloca ele em rede. Mais ou menos como aconteceu na década de 80 também. Ou seja, aqui a gente tem uma repetição também dessa história toda. São devices de menor porte que se autossustentam e jogam informações na nuvem. Então, isso, de certa forma, vai ser implementado em vários lugares, inclusive nas cidades, inclusive na nossa vida do dia a dia. E o wearables, que é tecnologia vestível. São coisas que a gente vai começar a entender desde o tecido da roupa que a gente usa, que tem muita tecnologia ali, até acessórios que a gente vai colocar no nosso corpo e que vai poder fazer com que a gente consiga se relacionar com o mundo de uma forma mais expandida. A gente vai criar, de certa forma, superpoderes através de devices que a gente vai conseguir colocar na gente. Seja um óculos de realidade virtual, seja um óculos de realidade expandida, seja uma pulseira, que a gente já usa bastante, as pulseiras de corrida e etc. Ou seja, o wearables também é uma parte importante dessa história toda. E, nesse pouco tempo que a gente teve, é um pouco do que eu queria dividir com vocês, meio rápido. Amanhã, a gente vai ter um workshop aqui, que a gente vai falar um pouco de hardware, e vai montar um hardware aqui, que isso é interessante. E, no final de semana, a gente tem Maker Faire, a gente também está aqui. É isso que eu queria dividir com vocês. Obrigado.